Desde as primeiras horas de ontem à noite, lá por volta de 7 horas, 7h30, já começaram os primeiros flashes, ainda na Rádio Bandeirantes, sobre o debate que aconteceria um pouco mais tarde, envolvendo os principais candidatos aí à presidência da República. E num desses flashes, o diretor de jornalismo da Bandeirantes, o Fernando Mitre, conhecido jornalista já há muitos anos na emissora, falou que esse debate, na verdade, começou a ser construído em novembro do ano passado. Então, ele tratou de processo e não propriamente como um formato que ali se estabeleceria. Bom, para quem teve 8, 9 meses aí para preparar um debate, a forma do debate, pessoalmente, me desapontou bastante. Acho que se preocuparam mais com o cenário, com a iluminação, do que propriamente com a temática, por vários fatores, mas alguns deles chamam a atenção. Primeiro, ao colocarem 6 e não 4 candidatos, os 4 principais, né, eles levaram para lá o Felipe Dávila, que dá até para ficar pensativo, né? Como é que um homem desse chegou a uma carreira de sucesso como ele tem, né? Como ele apresenta, né? Com tanta riqueza, tanto poder, enfim. Seu discurso é tão vazio que ele tinha 4 minutos para falar alguma coisa, ele falava tudo que tinha que falar em 2 minutos, depois não sabia o que fazer com os outros 2 minutos, ou seja, falta habilidade, falta traquejo político, falta conteúdo. O Felipe Dávila, né? A outra candidata, Soraya Tronic, também não disse a que veio, né? Uma senadora que está marcando posição para o seu partido do que pretende fazer alguma coisa de concreto, né? No mais, falou que tem um projeto econômico já que dura 30 anos, que foi desenhado, dá até para imaginar, né, um projeto feito há 30 anos atrás se encaixaria nas necessidades, né, do nosso país hoje em dia. E no mais, causou surpresa também ela dizer que pode virar onça quando fica brava. Bom, enfim, 2 candidatos que não deveriam estar ali. O debate poderia ser um pouco mais concentrado na Simone Tebet, Ciro Gomes, em Lula e Bolsonaro. Aliás, quanto a Simone Tebet, ela teve uma boa... deixou uma boa imagem, mas porque se preocupou em bater na administração federal e depois engatou bem, né, no tema feminino, que, aliás, um tema inusitado que foi para o debate a reboque do que disse o candidato Jair Bolsonaro, que se perdeu totalmente ao agredir verbalmente uma jornalista, que não foi a primeira vez, e não tinha o menor sentido, Aliás, ele podia ter se aproveitado da pergunta, mas ele aparentemente não tinha dados sobre o esquema vacinal regular aqui no nosso país. E aí o presidente Bolsonaro, na metade do debate, acabou colocando a questão feminina, que foi muito bem explorada pela Tebet e também pela outra senadora. Bom, quanto ao ex-presidente Lula, mais uma vez perguntado sobre corrupção, ele não diz nada, ele diz apenas que criou leis para combater a corrupção, mas essas mesmas leis é que colocaram atrás das grades muitos de seus aliados políticos. Já o Ciro Gomes, ele é talvez entre os 6, o que melhor se pronuncia, muito articulado, fala muito bem, tem ideias, mas não consegue emplacar, talvez no auge da sua carreira política, a questão de limpar o nome do Serasa, que ele já bateu nessa tecla na outra eleição, e o seu renda mínima, o qual ele já deu o nome de Eduardo Suplicy, um petista que ficou a vida inteira em busca de apoio do seu partido e também não teve no PT, e o Ciro está resgatando isso. Enfim, mais do menos, as perguntas dos jornalistas, quem acompanha o trabalho desses jornalistas sabem que foram totalmente tendenciosas, sabem das posições que esses jornalistas têm quando escrevem, quando divulgam também. Enfim, foi um debate, marcou posição, foi interessante. Agora, há poucos instantes, o jornal O Globo deu uma informação de que os assessores do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, cancelaram uma participação agora pela manhã, né, na TV Jovem Pan, e estão recomendando que o presidente não participe de nenhum outro debate. Então, aí é uma prova de que a avaliação foi negativa de seu próprio staff de controle de campanha. De qualquer forma, foi boa a iniciativa, mas, repito, insisto na tecla, faltou forma, o conteúdo foi pobre, os ataques aconteceram de uma maneira ora superficial, ora mais contundente, mas aquilo que os eleitores realmente gostariam de saber
na minha modestíssima opinião, nada foi acrescentado. O Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 29 de agosto, ano é 2022. A partir de agora, as principais análises aqui para você no nosso programa. E eu começo fazendo contato com José Antônio Encinas, que já está conosco e vem trazendo informações importantíssimas hoje sobre a CPI. Daqui a pouco ele fala sobre isso. Encinas, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço para você também, Beto, para todos que acompanham o nosso programa aqui nesta segunda-feira, Beto. Bom, já que estamos falando de debate presidencial, gostaria de começar com esse assunto. O Cláudio também vai nos trazer informações na segunda metade do nosso programa. Gostaria de saber a sua avaliação também em relação ao debate. Encinas. Olha, Beto, como já era se esperado, né, Beto, os dois que estão liderando as pesquisas eleitorais seriam os mais atacados, né, Beto? Os outros quatro candidatos que estiveram ontem no debate, com certeza foram franco-atiradores, né, Beto? Eles precisavam atingir os dois alvos principais para tentar melhorar a sua posição aí nessa corrida eleitoral. Eu acho, Beto, que, assim, por exemplo, a Simone Tebet, ela teve uma boa participação, né? Ela atacou, ela tem o domínio da palavra, né? Uma senadora, fala super bem, é inteligente, articulada, então eu acho que ela atacou bastante o presidente Bolsonaro e também o ex-presidente Lula, né? Ela não ficou apenas mirou um alvo só, não, ela atirou nos dois e foi considerada aí pela maioria, né, Beto, como a vencedora do debate. O Ciro Gomes também, né, como você próprio disse aí, no seu comentário inicial, ele também é mais articulado, né, Beto? Mas, na minha opinião, que eu conheci, ele teve em Limeira há muito tempo atrás, eu fiz uma entrevista com ele, eu fiquei impressionado. Ele realmente é uma pessoa muito inteligente, muito articulado. Ele tem lá os seus problemas, né, Beto? Seus rompantes, ele é muito agressivo às vezes. No entanto, ele também se saiu bem, ao meu ver, ontem no debate. Agora, os outros, né, como você disse, né, o Felipe Dávila realmente não mostrou por que é o candidato aí do Partido Novo, né, Beto? Uma pessoa aí vazia, um cidadão aí milionário, né, Beto? Que apresentou aí, ele é o candidato que tem mais dinheiro aí entre todos eles e na minha opinião, foi muito fraco, não apresentou nada assim de diferente nesse debate. Como você mesmo disse, ele tinha 4 minutos e não sabia o que fazer com esse tempo, né? Ficava sempre repetindo os mesmos mantras ali, né? Em relação à Soraya, né, Beto? Ela foi, assim, também uma franca atiradora. Ela que apoiou o Bolsonaro em 2018, ontem fez duros ataques ao presidente, então também tentando aí melhorar a sua na verdade, ela não tem nenhum ponto, né, Beto? Nas pesquisas que aparecem aí, ela nem pontua. E com isso eu concordo com você, que ela não deveria estar presente aí nesse debate, né, Beto? Uma pessoa que nem está pontuando aí na corrida eleitoral talvez não fosse necessária. Se fossem apenas os 4 principais candidatos, eu acho que o debate teria muito mais profundidade, né, Beto? Você poderia ter mais noção aí dos projetos de um futuro governo aí dos 4 melhores colocados, né? Então, realmente, a participação de 2 candidatos a mais faz com que muitos desses principais candidatos não possam se perguntar, né? Se confrontar como é o interessante num debate, né? Então, nesse sentido, eu também concordo com você que, mesmo com 8 meses aí de planejamento, o debate não saiu a contento, né? Eu esperava muito mais do que realmente nos foi apresentado ontem à noite, Beto. Eu vou fazer uma comparação, aparentemente boba, mas esses 2 candidatos serviram só para uma coisa. Quando a gente está vendo um jogo de futebol, o jogo de futebol tem 45 minutos. Aí daí na metade do sei lá, do segundo tempo ali, dá vontade de você ir no banheiro para alguma coisa rápida, mas daí você fica percebendo o horário do jogo que ele está mais morno assim, né, e tal. Você não vai quando o jogo está quente. Então era assim,
Quando ficavam nos 3 lá, nos 4, a gente prestava atenção. Quando ia pro Dávida e pra Soraya, aí perdia totalmente a atenção. Você vê, só volta daqui a pouco, daqui a 5 minutinhos. Vou tomar uma água, né, Beto? Vou ali fazer um xixizinho no banheiro, É verdade. vou resolver os meus problemas, porque o debate é longo, né, Beto? Teve quase 3 horas de duração e realmente, concordo com você, eu acho que se fossem apenas 4 candidatos, Beto, haveria mais embates, né? Mais avaliação, assim, entre eles mesmo, né? Você cobrar uma proposta de um futuro governo. Na verdade, né, Beto, o que aconteceu? Eles ficaram apenas falando mal do passado um do outro, né? Principalmente isso, e no caso do Lula, falando mal do governo atual. Então, foi muito fraco. Eu acho que faltou propostas aí para todos eles, Beto. E faltaram alguns temas também. Chama a atenção, por exemplo, segurança pública, né? Foi muito pouco questionado, que é um tema importantíssimo, né? Mesmo na própria questão da economia, se for levar em conta, Encinas, ninguém veio com... O Lula, por exemplo, ele fala, que sempre falou, vamos recuperar o poder de ganho de salário mínimo, blá, blá, blá. Mas os mecanismos para isso, né? Falaram lá do Auxílio Brasil, falaram dos R$1.000, falaram dos R$600, mas assim, medidas concretas, por exemplo, aqui, a inflação baixe rapidamente, ninguém falou. Né? Como também ninguém falou que medidas poderiam ser feitas para que os alimentos, por exemplo, ficassem mais baratos rapidamente. Né? Então não houve nenhuma proposta concreta nesse sentido também, né? Verdade, Beto. Né? A maioria dos candidatos batendo no presidente Bolsonaro, que recentemente foi infeliz, né, Beto? Numa entrevista ele disse que ele não vê ninguém aí na fila de uma padaria pedindo um pão, né? Na verdade, a fome existe, né, Beto? Não tem como a gente negar, né? São muitas pessoas aí que estão, milhares e milhões de pessoas que estão realmente com dificuldade de fazer as suas três refeições diárias, né, Beto? Então, ele foi infeliz nisso, mas, no entanto, eu concordo com você. Faltaram muito mais propostas nesse sentido, né, de você encontrar uma fórmula aí para diminuir essa fome, né, Beto? Eles ficaram muito batendo aí, Bolsa Família, auxílio emergencial, porque no seu governo era um valor mais baixo, nesse daqui é isso, vocês não aprovaram, o PT não votou a favor. Na verdade, o PT ele era contrário, mas acabou votando a favor, né, Beto? Mas, assim, é aquela confusão, cada um tentando levar vantagem e contar que o seu partido faz melhor ou pode fazer melhor, né, Beto? Realmente faltou aí um pouco mais, assim, de conscientização por parte deles, de realmente analisar o futuro, né, Beto? E não ficar batendo aí apenas nos erros do passado. Verdade, verdade. Aliás, o que foi cada candidato a gente conhece muito bem. Bom, vamos lá. Encinas, você vai trazer hoje também informações importantíssimas a respeito de depoimento que foi prestado na última sexta-feira dentro da CPI do IPTU. Vamos a essas informações, Encinas. Vamos lá, Beto. A gente tem trazido aqui, né, Beto, tentando traçar um panorama aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, de como está tendo sequência a CPI que está investigando as fraudes no IPTU, né, Beto? Na última sexta-feira, ocorreram aí quatro testemunhas foram ouvidas, né? Uma delas, Beto, o pessoal lá do José Renato Camargo Sierra, ele disse que comprou um terreno, Beto, um terreno grande, e deu como pagamento 5 caminhões, né, que ele possuía. Então, o pagamento do IPTU ficou por conta aí do vendedor. E recentemente ele tomou conhecimento de que o nome dele constava nessa lista de beneficiados, né? Foi aí que ele procurou o vendedor e o vendedor disse para ele o seguinte: olha, eu efetuei o pagamento de R$40.000 em dinheiro para um funcionário lá da prefeitura, para o Samuel. E aí todos ficaram sabendo que o Samuel estava preso, né, Beto, por fazer parte dessa quadrilha. Então, mais um aí que também acabou entrando nessa lista, né, Beto, por desconhecimento. O Zé Renato disse, Beto, na CPI, que já procurou a prefeitura, já está parcelando a dívida dele e que já está quitando aí aos poucos essa dívida que ele tem com a prefeitura. Já, pelo menos, mostra, né, Beto, boa vontade, né, de pagar e de quitar essa dívida aí que ele tem com a prefeitura.
Agora, o depoimento que mais me chamou a atenção, Beto, nessa última sexta-feira, foi de um funcionário lá da Secretaria da Fazenda, o Bruno Augusto Bonin. E tudo leva a crer, Beto, que foi a partir aí desse Bruno e que o esquema todo acabou sendo aí desvendado, viu, Beto? Olha só, o Bruno, ele trabalhava, né? Trabalha lá na Secretaria de Fazenda e ele era subordinado ao Michael Douglas. O Michael, né, que é um dos que está preso, acusado de integrar a quadrilha, ele era chefe do Bruno, né? E ele vivia dizendo, Beto, lá, né, dentro da repartição, que tinha gente querendo prejudicá-lo lá dentro. E ele ficava dando indiretas, assim, lá dentro do setor, Beto. Olha, se alguém me prejudicar, eu vou quebrar as pernas. E aí, certo dia, né, como todo o chefe tem que, o subordinado às vezes precisa de uma ajuda, de um favor do chefe, o rapaz aí, o Bruno, pediu para ele que ele poderia mudar o horário dele, né, porque ele precisaria levar a filha para a escola a partir daquele dia tal. E ele começou a instigar, Beto, a tentar ameaçar o Bruno, dizendo o seguinte: olha, se alguém me prejudicar aqui dentro, aí a filha vai estar em casa, a pessoa não vai estar lá, alguém pode entrar lá e barbarizar essa criança. Ou seja, ele começou a fazer ameaças assim muito fortes, porque talvez ele tivesse conhecimento que o Bruno sabia aí das falcatruas que ele fazia lá dentro. Foi aí, Beto, que o Bruno ficou, né, estarrecido, né, com essa ameaça sofrida aí por ele, principalmente por causa da filha, né, Beto? E ele procurou o Vidotti. E o Vidotti falou, não, ele deve estar falando isso aí por falar apenas, né? Não, assim, talvez não tenha dado muito crédito. Mas as ameaças aumentaram, Beto. Nos dias seguintes, né, ele percebeu, ele ficou bravo porque ele soube que o Bruno foi falar com o Vidotti, aí ele ameaçou ainda mais, Beto. Ele disse o seguinte, olha, esse Vidotti não presta, esse Vidotti é um sem vergonha. Eu já conheço um cara aí que faz o serviço, né, de acabar com a vida dele por 20 mil reais. Eu tenho 16 mil eu tenho. Está faltando 4. Você não pode me emprestar 4 aí para dar cabo na vida dele? Aí o Bruno ficou ainda mais estarrecido, né, Beto? E aí sim ele foi falar com o Vidotti, olha, ele me disse que vai te matar. E ele precisa de 4 mil reais para completar os 20 que uma pessoa cobra para fazer o serviço. Foi aí, Beto, que tudo acabou aí na polícia, né? O Vidotti avisou a prefeitura, o prefeito foi até a delegacia de polícia e fez um boletim de ocorrência dessa ameaça. E a partir disso começaram a investigar aí mais fortemente, né? Tanto o Michael como os outros funcionários ali da secretaria ali da Fazenda, né, Beto? Do tributário, e conseguiram aí descobrir todas essas falcatruas que agora estão vindo à tona aí. Realmente um depoimento muito forte, né, Beto? Ele esclareceu as ameaças que estavam ocorrendo dentro do próprio setor, com receio, né, desse Michael Douglas de que o esquema fosse desvendado, né? Mas essas próprias ameaças acabaram aí por levar tudo, né, por fazer com que o esquema realmente fosse desvendado e eles acabassem na cadeia, Beto. Nossa, isso aí foi pesado, hein, Silas? Foi depoimento pesado, hein? Esse aí causa Depoimento repercussão, né? pesado. Com certeza, Realmente. Beto, porque era um funcionário, um subordinado, né? E ele disse que essa lista aí dos devedores ficava com o Michael, ele não deixava nenhum outro funcionário ter acesso. E toda vez que alguém ia efetuar aí pagamentos ou fazer a quitação de IPTU atrasado, era só ele que poderia resolver isso. Ou seja, realmente dava indícios, né, Beto, de que ele estava ali fazendo alguma coisa irregular, né? Depois as investigações acabaram comprovando isso mesmo. Ah, tem a dó, hein? Bom, vamos lá. Segue a CPI, os depoimentos eles não ocorrem no dia das sessões, né, Encinas? É sempre bom a gente lembrar isso, né? Sessões, não, eles escolhem outros dias, né, Beto, mais tranquilos, como sexta-feira, né, que é um dia aí um pouco mais tranquilo. Nas terças também sempre tem alguns depoimentos e eles vão aí aos poucos fazendo agendamento, né, Beto? Aquele ouvidor da prefeitura, o José Luiz Bueno, Beto, ele voltou a ser convocado e voltará para prestar aí esclarecimentos,
porque uma pessoa disse que pagou direto para ele também um valor aí, para ele pagar para o Michael Douglas. Então ele vai ter que retornar para prestar esclarecimento aí nos próximos dias, né? Então é isso, Beto. A CPI está tendo sequência e a cada dia parece que uma coisa nova aí é descoberta, né? Lembrando que esse aí era indicado direto do Luiz Henrique Quintal, né? Ele foi colocado lá na prefeitura pelo Quintal e era uma pessoa muito próxima ao empresário. Bom, para a gente fechar, Encinas, vamos lá. Vamos lá, Beto, né? Eu até disse na semana passada já, né, Beto, que o Ceprosom de Limeira, ele estava aí de mudança, né, para um prédio novo, né? No caso, a prefeitura ela vai pagar aluguel agora, né, Beto, lá naquele prédio que já foi da prefeitura municipal aí na época do governo do Pedrinho Quil, né, ali na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, número 3.800. Então, o Ceprosom já fez a mudança, Beto, e a partir de hoje, né, todas as pessoas que procuram auxílio aí do Ceprosom, Beto, no Serviço de Promoção Social aqui de Limeira, já devem procurar, né, um novo prédio. Lá, então, na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, número 3.800. Para as pessoas que vão de ônibus, Beto, né, as linhas que levam até esse endereço são as linhas 11, 13 e 114. Né? Essas três linhas aí, elas passam lá pela região onde está localizado o prédio, esse novo prédio agora do Ceprosom, né, Beto? Então é isso, o Ceprosom ele atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Valeu, isso é sempre importante também, prestação de serviço aí para a população. Tá bom, ô Encinas, antes da gente ir embora, deu uma voltinha de bicicleta nesse final de semana ou ficou em casa? O Rony Elson, né, Beto? O famoso Rony rústico do Palmeiras agora vai mudar de nome, né? Não é mais Rony Elson, agora é Rony Bikeson, porque ele fez o seu segundo gol de bicicleta aí, né, Beto? Em pouco tempo. Ele, que era assim, todo mundo ironizava, porque ele tentava acertar as bicicletas e errava, né? E dava aqueles memes, né, Beto? Aqueles lances assim pitorescos, né? De repente ele acertou um lá contra o Cerro Porteño, né, Beto, pela Libertadores, e no sábado, no Maracanã, né, Beto, no templo do futebol, ele acertou uma linda bicicleta num gol aí que deu um empate ao Palmeiras nesse jogo difícil contra o Fluminense, né, Beto, que até então era o segundo colocado, e um empate justo, né, Beto, assim, no sentido de que o Palmeiras, assim, começou bem o jogo, mas depois o Fluminense melhorou e poderia até ter virado a partida, porque o Fluminense realmente jogou muito bem. Então, o Palmeiras mantém aí uma diferença agora de 7 pontos para o Flamengo, que ontem venceu, né, Beto? Venceu o Botafogo, então a briga tá boa lá na parte de cima, né? O Corinthians joga hoje, né, contra o Bragantino. Se vencer, vai a 42 pontos e fica a 8 pontos do líder, Beto. Tá bom. Aí o Corinthians esgotou o Fluminense no meio de semana, por isso que vocês tiveram vantagem lá também. O Fluminense não jogou nada. Obrigado, hein? Obrigado. Valeu. Tá bom, Encinas. Muito obrigado. Uma ótima semana para você aí. Até amanhã, amigo. Até amanhã, Beto. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigado. José Antônio Encinas. E agora vamos seguindo, já que estamos falando em esportes, vamos agora ao comentário de César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, nós tivemos no final de semana que passou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os resultados foram os seguintes: Goiás 2, Atlético do Paraná 1, Curitiba 1, Avaí 0, Fluminense 1, Palmeiras 1. Vale ressaltar aqui o golaço de bicicleta do atacante Rony do Palmeiras. O Ceará empatou em casa com o Atlético do Paraná em 0-0. No Clássico Mineiro do Independência, América 1, Atlético Mineiro 1, e olha que o América ainda desperdiçou um pênalti no primeiro tempo. No Morumbi, o São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza por 1-0. Aqui vale ressaltar também a grande exibição do goleiro Fernando Miguel, que pegou tudo e mais um pouco nesta partida de ontem. No Clássico Carioca, no Engenhão, Botafogo 0, Flamengo 1. Em Cuiabá, Cuiabá 0, Santos 0. Este foi o jogo, foi considerado
considerado, né, o pior jogo do campeonato até o presente momento. E 2 partidas vão encerrar essa rodada logo mais à noite. Às 8 horas, o Inter vai enfrentar o Juventude no Beira-Rio. E um pouco mais tarde, 9h30 da noite, Corinthians e Bragantino na Arena Neoquímica. O Palmeiras continua liderando a competição com 50 pontos. Flamengo agora é o segundo, 43. Fluminense é o terceiro, 42. Corinthians é o quarto com 39. Lá embaixo, Cuiabá o 17º com 25. Avaí 18º com 23. Atlético de Goiás é o 19º com 22. E o Juventude é o último colocado com 17 pontos ganhos. Na Série B, Beto, ontem o Bahia, jogando na Fonte Nova em Salvador, venceu o Vasco por 2-1. O Cruzeiro lidera a Série B com 57, o Bahia é o segundo, 47, o Grêmio é o terceiro colocado, 44, o Vasco vem na quarta posição com 42. Logo ali, na quinta colocação, está o Londrina com 38 pontos ganhos. Os últimos 4 da Série B são Operário em 17º com 26, Guarani 18º com 26, Vila Nova 19º com 25 e o Náutico é o 20º colocado com 21 pontos ganhos. Passando agora para a Série D do Brasileiro, Beto, olha que boa notícia para a coletividade leonina aqui de Limeira, hein? O São Bernardo venceu o Tocantinópolis pela Série D por 2-0 e conseguiu acesso para a Série C do ano que vem. Com isto, a Inter continua tendo a sua vaga garantida para a Série D na próxima temporada. Além de São Bernardo, também subiram para a Série C a América do Rio Grande do Norte, Amazonas e o Pouso Alegre, que tem como técnico Paulo Roberto, o rei do acesso no interior. Então, galera leonina, pode comemorar. A Inter vai continuar disputando a Série D do Campeonato Brasileiro em 2023. Falando em Inter, na última sexta-feira, uma comitiva da Internacional, né, o Danilo Maluf, o Liminha, vice-presidente do Conselho, o doutor Júlio César e o Rafael Rigo, atual presidente da Internacional, foram até a Federação Paulista de Futebol e foram comunicar, né, a entidade, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da atual situação que a Inter vem passando na sua parte diretiva. Foram comunicar o pedido de licença do presidente Lucas Andréa e agora, então, a Inter tem no comando o atual presidente Rafael Rigo. Foram bem recebidos na federação e daqui para frente agora é só marcar a data da eleição que deverá acontecer nesse mês de setembro, que está aí já batendo a nossa porta. Perfeito? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Procurando por um escritório de contabilidade de total confiança, procure por Vitória Contabilidade. Contabilidade em geral e imposto de renda, Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 34532681. Um grande abraço, Beto, uma boa segunda e uma boa semana para todo mundo. Até amanhã. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Pezinho Consultoria Imobiliária. Excelência no mercado de locação e venda de imóveis residenciais, comerciais, industriais e rurais. Profissionais qualificados e preparados para atender. Site novo para que você possa fazer pesquisa sem sair de casa. Banco de dados atualizado de Limeira e região. Inclusão imediata de imóveis no sistema informatizado. Agende sua visita na Pezinho Consultoria Imobiliária e realize o sonho de fazer um bom negócio. Rua Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 197, no Jardim Mercedes. Telefone 19 3404 9229 e 19 99689 2729. Pezinho, há 50 anos realizando sonhos.
Em Limeira, a melhoria na qualidade de vida e os avanços em todas as áreas são conquistas que só foram possíveis graças a você, que faz toda a diferença. É com a sua contribuição que as realizações acontecem e a cidade melhora. E como você percebeu, o carnê do IPTU mudou, os meses estão todos na mesma folha e, se preferir, pode baixá-lo no site da Prefeitura. Por toda a cidade, é possível ver os resultados dos impostos bem aplicados. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Torneira vazando, chuveiro pingando, válvula de descarga desperdiçando água. Tá precisando de um reparo, né? Vá para a Casa do Reparo. Lá você encontra reparos para válvula hidra, para bacias acopladas, torneiras, registros. Também tem acessórios para banheiro, como chuveiros, assento sanitário, torneiras flexíveis para torneiras, as melhores marcas. A Casa do Reparo é especializada na parte hidráulica. Não desperdice tempo nem dinheiro pagando a mais a conta de água. Casa do Reparo é a sua melhor opção. Em Limeira, na Avenida Eduardo Peixoto, 832, no Jardim Nova Europa. Telefone 3702-2577 e o WhatsApp 98204-2558. Casa do Reparo. Pensando em comprar, trocar ou vender seu carro? Procure quem tem experiência de 38 anos no mercado. Ronaldo Automóveis. As melhores marcas de zero e seminovos. Troca com troco, melhores taxas e financiamento em até 60 vezes. Confiança e credibilidade tem nome e endereço. Ronaldo Automóveis. Rua Giovando Negro, 250, Teixeira Marques. Telefone 3441-9411. Está procurando peças e acessórios para geladeira? Materiais para instalação de ar-condicionado? Sabia que em Limeira existe um local especialista nesses assuntos? É o Grupo Santos Climatização e Refrigeração. Peças, acessórios e materiais para climatização, placas para refrigeradores e máquina de lavar e acessórios para geladeira. Pedidos tanto na loja como pelo site. Compre online gruposantos.com.br. Grupo Santos com 2 P's. O endereço é Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, 268, telefone 19 4103 9888 e o WhatsApp 19 998825 Grupo Santos, peças para linha branca e para ar-condicionado. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do Grupo Engep, Cidade Universitária 2. A Covid-19 continua infectando as pessoas e a vacinação é fundamental para a sua proteção. Veja quando você recebeu a sua última dose e dê sequência. Não corra este risco. Se informe sobre os locais e sobre os plantões, que acontecem regularmente, e mantenha os cuidados de higiene. Faça a sua parte. Verifique quando foi sua última dose da vacina e tome a próxima. Simples, não é? Por favor, não espere mais. Se livre da Covid. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Preste atenção que a minha dica de hoje é para você que precisa comprar fraldas descartáveis. Fraldas descartáveis é na Máximos Fraldas. Tem para criança e também para adulto, nos tamanhos P, M, G e Extra G. Procure conhecer os pacotes econômicos, são de excelente qualidade e um ótimo custo-benefício. Disque Fraldas pelo 99914-3708. Eu vou repetir, 99914-3708.
Máximos Fraldas fica na Rua São João, 375, na Vila São João. Se você está precisando comprar fraldas, o seu lugar é esse, Máximos Fraldas. Seguimos no segundo bloco aqui do nosso Farol de Limeira, lembrando daqui a pouquinho a participação da doutora Fernanda Pellegrini, vem aqui conosco falando sobre direito previdenciário, aposentadoria por invalidez hoje. Mas antes vamos até São Paulo. Um grande abraço ao nosso companheiro, sempre bem-vindo, Sidney Botelho. Alô, Sidney, um abraço, amigo, mais uma vez. Grande abraço, Beto, grande abraço a todos do Farol de Limeira. Hoje, repercutindo basicamente o que aconteceu no dia de ontem, no debate que aconteceu no pool de emissoras de TV e também da internet e vários portais. O que vimos ontem foi algo diferente do que realmente esperávamos. Esperávamos planos de campanha, ainda mais na primeira semana do programa eleitoral, e nós não tivemos isso. E, ao mesmo tempo, os candidatos discutiam e acusavam um ou outro. Ao meu ver, destaques para dois grandes personagens no dia de ontem, Simone Tebet e também o próprio Ciro Gomes, que ratificaram um pouco os destaques na semana anterior em relação às entrevistas que tiveram também para uma outra emissora de TV. O assunto de ontem está, assim, trazendo os dois mais relevantes: corrupção, que foi o primeiro tema levantado até pelo presidente Jair Bolsonaro contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Outro questionamento também, outro ponto muito importante pesquisado na internet logo na sequência do tema do programa foi a mulher. A mulher foi a evidência desse debate ocorrido no dia de ontem, muito positivo, defendido muito pelas duas senadoras, tanto a Simone Tebet quanto a Soraya Tronic, que ali estiveram. Então, principalmente, o que acendeu essa imagem feminina no debate foi quando houve o descontentamento por parte do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, com a jornalista Vera Magalhães. E depois desse episódio, começaram-se as provocações em relação à mulher para o presidente. Foi ali que ele perdeu o controle totalmente da sua estratégia para o debate. Foi mais para ataque do que para a defesa. Num contexto geral de avaliação de tudo que nós vimos no dia de ontem, que vai sim respaldar não somente para a nossa cidade de São Paulo, nosso estado de São Paulo, mas sim para todo o Brasil, que nós teremos que reavaliar o que temos hoje como opções. A polarização criada para dois extremos, o esquerdo e o direito, precisa ser analisada e precisa sim ter uma certa avaliação por parte da população para saber se este é o caminho certo. E as opções mais simplórias, que seriam os dois candidatos mais desconhecidos, a própria Soraya e também o Felipe Dávila, que tem um cunho mais empresarial, mais no empreendedorismo, eu acredito que ficamos nas 4 opções que vimos na semana passada. Mas, mesmo assim, vitorioso no debate de ontem foi o público, que conseguiu enxergar a característica de cada um, porque não teve plano eleitoral. Mas vamos para analisar duas personagens que se destacaram no dia de ontem, foram justamente as duas mulheres. A Simone Tebet, que cresceu muito na opinião pública em relação à sua participação na semana passada e a de ontem, e a da Soraya, que começou insegura, mas terminou com muita força o debate de ontem. Concordo. Em relação ao formato, Sidney, você tem alguma coisa a acrescentar também? Porque eu já estou criticando o formato também, que levou 8 meses para ser feito. Achei o formato, inclusive, incluindo esses dois nomes que nem sequer pontua, achei absolutamente desnecessário ontem no debate, Sidney. Teria que ter essas opções, né, Beto?
de pessoas que estão desconhecidas, até mesmo para ter, vamos usar assim, aquelas opções de escolhas. E muitas vezes o que se percebe chegou uma hora que o Lula não tinha quem escolher. Então ficaria um debate de segundo turno com dois candidatos apenas. E nós tínhamos várias ideias. E foi bom para surgir a liderança até da Soraya ontem, em relação ao Felipe W. e a Soraya, que seriam os dois desconhecidos do público no geral. Eu acredito que a Soraya saiu muito melhor do que o próprio Felipe W. E um outro ponto, Beto, sobre o formato. Eu acredito que a partir do momento que houve a troca dos mediadores, eu acho que perdeu um pouco a conexão. Já que era o pool, ou entraria, e eram duas emissoras abertas, tanto a TV Cultura quanto a Rede Bandeirantes, o que deveria escolher? 2 âncoras, um de cada emissora logo de início. Eu acho que na volta, quando trocaram para a apresentadora do UOL e também o apresentador da TV Cultura, perdeu a identidade da própria emissora da Band, que nós estávamos ali mais acostumados. E estas intervenções de jornalistas externos, para mim, valeu muito, porque se reparado ali, principalmente em alguns jornalistas que são mais esquerdistas, são mais contra o governo atual, existiam os jornalistas mais neutros e outros também mais da extrema-direita. Então, essa diversidade nas perguntas colocou um teor e um aquecimento em um determinado momento no debate. Então, mas eu achei muito cansativo o tempo, 3 horas para um debate tão rico que nós poderíamos ter. Faltou também uma interação mais pública, já que tinha uma conexão com os portais, principalmente o sistema de pesquisa que era o Google. Eu acredito que poderiam ter feito ali uma bateria de perguntas vindas do público, ou justamente sorteios com bolas ou qualquer outro tipo de recurso sobre temas específicos com opiniões mais pontuais. Um exemplo simples, vamos falar de economia, 1 minuto para cada um, ou seja, eles eram 6, teriam 6 minutos ali para debater 8 ou 9 temas, que daria 45 minutos, 1 hora de explicação sobre temas específicos. Então, aí sim, nós teríamos o que nós esperávamos um debate como este, um programa de ação eleitoral para o nosso país. Então, acho que faltou ali, acho que um pouquinho mais, mas pelo que é esperado realmente do encontro entre um ex-presidente e o presidente atual, eu acho que valeu muito a pena o debate no dia de ontem. Você falou uma coisa muito interessante, né? O jornalista dirigir a pergunta para quem ele quer, ele sempre tem uma tendência mais para lá ou mais para cá. Essa questão do sorteio seria a mais adequada. Você tem toda a razão, como sempre, meu amigo. Valeu, bela análise aí. Muito obrigado, ótima semana para você, Sidney. Muito obrigado mesmo. E eu agradeço, logo mais lá no meu Instagram, também no meu LinkedIn, eu vou fazer uma análise da oratória de cada um. Tá. De como eles se comportaram no debate no dia de ontem. Eu tinha feito, até coloquei no nosso grupo lá, não sei se o senhor leu, mas eu tinha colocado, deu grande repercussão como eles se comportaram no Jornal Nacional. Sim. E hoje eu vou fazer o contrário, estou preparando o texto, que tem que ser minucioso e neutro, né? Porque a neutralidade de nós jornalistas é o que vale nesse momento. Exato. Obviamente, todos nós temos a nossa escolha, né, política, mas ao mesmo tempo a neutralidade é que deve prevalecer em um debate como esse. E não percebi que isso ocorreu tanto nas entrevistas da semana passada e muito menos no dia de ontem. Exatamente. Eu acho que está faltando uma neutralidade do jornalismo em geral. Não estou falando só do brasileiro, mas eu estou falando a nível mundial. E eu acompanhei muito o Twitter, né, no dia de ontem. Era uma guerra realmente do que nós temos hoje. Esquerda e direita faltando sempre. Obrigado pelo elogio e até amanhã, Beto. Valeu, obrigado, amigo. Até amanhã.
Muito bem, vamos fazer conexão agora com a doutora Fernanda Miniti aqui no nosso programa, que já está em sintonia aqui com o Farol e vem trazendo informações hoje sobre aposentadoria por invalidez, que tem outro nome. Doutora Fernanda, antes de mais nada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol, mais uma semana que estamos falando sobre o direito previdenciário e hoje especificamente sobre as atualizações na antiga chamada aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Exatamente. Há uma convocação, essa sim, né, doutora, oficial do INSS para que para que essas pessoas tenham aí até 60 dias para preencher um documento. Que documento é esse, doutor? E a necessidade disso aí? Isso, então vamos lá. Esse documento já era utilizado. A diferença, o que aconteceu agora, foi o seguinte: antes, esse documento é um documento. Então, primeiro respondendo qual o documento, é a autodeclaração, que é um documento que informa, que vai informar ali se a pessoa recebe algum outro benefício. Isso é importante para saber sobre a acumulação de benefícios. Então, isso já vinha sido pedido, e a diferença agora foi o seguinte sentido, que antes esse documento ele era apresentado para analisar. Na análise do pedido, já se apresentava. Agora, a mudança foi que, ao se conceder o benefício, aqui no caso a aposentadoria por invalidez, vou falar no nome mais comum, ao se conceder o benefício, aí sim o segurado tem que juntar esse documento, porque se ele não faz isso em 60 dias, o INSS pode suspender o pagamento ali da aposentadoria por invalidez. Então, isso nada mais é do que um formulário que a pessoa vai informar se ela recebe ou não algum outro benefício para poder ali verificar sobre a acumulação de benefícios, porque a acumulação de benefícios, nós sabemos que para acumular, o benefício mais vantajoso ele é pago na integralidade e o outro benefício ele é pago segundo um percentual. Então, só para a fim de atualização das pessoas, não é algo diferente. A única diferença foi o momento em que se apresentava. Antes era para se pedir e agora, se conceder a aposentadoria por invalidez, aí apresenta essa é uma mera declaração, vamos colocar assim, informando se tem ou não algum outro benefício. Isso que seria a diferença que houve, né, dessa modificação. Só que aqui o importante lembrar é que, com isso, se a pessoa não apresenta, ela pode ter a suspensão do pagamento, que ninguém quer, ainda mais em caso de pessoa com incapacidade. Na sua opinião, então, dá tranquilamente aí para o beneficiado preencher esse documento, não tem maiores problemas, né, doutora? Não tem. É só um formulário que ele vai preencher, ele pode preencher direto no site do meu INSS, e isso é só para informar se recebe ou não algum outro benefício e qual benefício, que daí o INSS vai proceder o cálculo para acumulação de benefício, para saber o valor que ele tem que receber de cada benefício. Não é nada muito dificultuoso, é só esse preenchimento. A observação mesmo é que ele deve fazer isso, porque se ele não fizer, ele pode ser prejudicado, vindo até aí uma suspensão do pagamento do benefício da aposentadoria por invalidez. Tá mais nesse sentido mesmo. Nós já falamos várias vezes, queria lhe fazer uma outra pergunta agora. Nós já falamos várias vezes sobre golpes, né, que acabam acontecendo nessas situações aí. As pessoas se aproveitam, né, desse chamamento, dessa convocação. Qual seria uma recomendação que a senhora teria a dar aí para as pessoas verificarem se isso é do INSS mesmo ou não, doutora? Ela pode acessar o site do INSS e enviar, solicitar esse documento. Mas, na verdade, agora, como já é obrigatório esse preenchimento, mesmo que ela não seja convocada, ela deve informar o INSS. Por que modificou o momento? Porque a perícia, o benefício por incapacidade, ele passa por perícia. Então, não fazia sentido se juntar esse documento sem saber se era ou não, se iria conceder ou não. A única diferença foi isso. Então, agora, o que se juntava antes, a pessoa junta depois. Mas eu não vejo ali uma grande possibilidade de aplicar um golpe nisso, porque isso já era obrigatório. Estou querendo dizer assim,
Esse preenchimento, o que a pessoa tem que fazer é enviar isso, para não ser de fato nenhum golpe ou algo assim, enviar isso para o canal do INSS, para o meu INSS, não para outros órgãos ou para alguém que diga que está realizando isso através do INSS, até porque o INSS não vai entrar em contato com a pessoa. Para muitas coisas o INSS ele só entra em contato através de e-mail e em canais oficiais. Então ele não vai chamar, mas a pessoa tem que apresentar. Se ela não apresenta isso, o INSS pode até, eu estou dizendo assim, o INSS ele pode solicitar e informar a pessoa e ela juntar, mas mesmo que o INSS não conceda o benefício e não fale nada sobre a declaração, sobre isso, sobre a juntado desse documento, a pessoa deve juntar sob pena de ela mesma não juntar isso e ter o seu benefício cessado. Assim, como as pessoas tinham preocupação com a prova de vida, vai fazer a prova de vida para que, se não fizer a prova de vida, pode acarretar uma suspensão. Aqui é mais essa preocupação nesse mesmo sentido. Concedeu a aposentadoria por invalidez, preenche esse formulário, envia para o canal do INSS, aqui mesmo a gente fala, deixar a pessoa para ninguém se aproveitar dessa situação, envia. E apenas isso, ela vai ter seu benefício mantido, não vai ter nenhum problema e vai estar resguardada. Perfeito. Então, a única ponto de importância, eu vejo mesmo, que ela enviar essa declaração, que não é difícil. Ela baixa isso no próprio INSS, esse formulário, envia mesmo através do meu INSS. Ela pode tanto ligar no 135, quanto preencher, a pessoa vai imprimir, preencher manual, ou ela pode preencher online, digitalmente, num arquivo, salvar e vai enviar no meu INSS. Não estou ali o documento e ela está garantida. Perfeito. Então, em resumo, nada de responder mensagens que sejam tentadoras por WhatsApp, essas coisas mais comuns aí, né? De jeito nenhum, né, doutora? De jeito nenhum. Isso, exatamente. O INSS, ele não envia nunca, não só nesse caso, para nenhum outro, ele não pede nenhum documento por nenhuma outra forma. Quando o INSS pede algum documento, algumas que a gente fala de cumprimento de exigência, algo que ele está faltando para verificar se uma concessão ou não, ele envia para essa pessoa através do e-mail. E essa pessoa pode consultar se isso é oficial mesmo do INSS através do 135, ou ela vai acessar o portal do meu INSS, vai ali fazer o login dela, e esse próprio requerimento vai estar dentro do processinho dela administrativo. Então, a pessoa recebeu algo e está com dúvida se ela tem que cumprir ou não. Isso procede no INSS? Primeiro ponto. Se procede, isso só vai ser juntado no meu INSS. Não vai juntar em nenhuma outra forma. Vai juntar isso online, digitalmente. E se veio do INSS, costuma chegar no e-mail da pessoa e ela pode conferir se de fato foi o INSS que solicitou, ao logar no próprio meu INSS com a senha dela, e se isso está pedido no processo administrativo dela ou dentro daquele pedido dela, porque isso vai constar. Então ela pode se certificar apenas entrando no site e verificando se está ali. Procede, se está ali, ela junta no canal do meu INSS e vai cumprir a exigência. Perfeito, perfeito. Ficou muito claro, doutora. Muito obrigado mais uma vez aí pela contribuição bacana aqui no nosso programa. Uma excelente semana para a senhora. Até a próxima, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Uma excelente semana para todo mundo. Todo mundo fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Essa é a doutora Fernanda Minites falando conosco aqui no Farol de Limeira. Vamos até a redação agora da Tribuna para fecharmos essa edição com o comentário de Antônio Cláudio Bontorim. Bontorim, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Grande abraço, Beto. Um ótimo início de semana a todos. Com um pouquinho de frio, né? Até uma ameaçazinha de chuva ali pelo tempo que a gente está vendo. Agora tem um pouco de sol por aqui, mas um friozinho já um pouco mais pesadinho, né? Mas está gostoso, o clima está bom, o vento apenas está incomodando um pouquinho, mas vamos começar a semana sob esse signo, então vamos discutir aqui aquilo que nos convém, né? No nosso caso hoje é política, Beto. Isso daí parece-me que daqui para frente a gente vai discutir muito isso, inclusive a política interna aqui de Limeira, né?
Cláudio, e uma repercussão, estava até citando o Proencinas, gostaria de começar com isso com você. As repercussões do debate de ontem já acontecem, pelo menos já aconteceram com o presidente Bolsonaro, que já faltou hoje, né? Declinou ao convite de comparecer a uma sabatina que estava sendo realizada pela TV e Rádio Jovem Pan também, começa daí, né? Isso, Beto, eu ia fazer esse comentário, mas já que você tocou no assunto, né, a gente pode emendar aqui. Ele cancelou a participação, parece-me que ele está agora inclinado a não participar de nenhum debate, nenhuma sabatina mais, e vamos levar em consideração que a Jovem Pan é uma casa bem receptiva a ele, né? Então, eu não sei, é difícil entender essa não participação dele na sabatina da Jovem Pan, ou então é para falar, não, eu não fui lá e não vou em mais nenhuma outra, né? Mas eu acho que isso era esperado da parte dele, viu, Beto? Porque em 2018 ele já não foi nos debates, mesmo quando o médico liberou, porque, infelizmente, ele não tem aquilo que minha avó dizia quando a gente comia uma porcaria qualquer: para de comer isso, que isso não tem substância, né? Ele não tem substância intelectual, ele não tem substância moral, ele não tem competência para falar sobre num debate. Por quê? Porque ele não tem nenhuma formação política, a não ser os 30 anos dele sentado numa cadeira de parlamentar, praticamente sem nenhum projeto, né? Então era esperado. Ele caiu numa armadilha muito pesada da senadora Simone Tebet e também da Vera Magalhães, quando ela fez uma pergunta para o Ciro Gomes sobre a questão vacinal, né? E aí ele teve direito à tréplica, mas ele deixou claro que ele continua com o aspecto que já todo mundo conhece da característica e da personalidade dele, que é a misoginia, né? Ele não aceita ser interpelado por mulheres, ele não aceita que mulheres façam questionamentos a ele. Ele poderia ter passado sem isso, ele poderia ter sido menos deselegante, porque foi uma deselegância, né, da parte dele. E do restante do debate, Beto, aquilo que você falou mesmo. A Soraya Tronic e o Felipe Dávila realmente não tinham por que estar ali, né? Embora a Soraya, ela foi uma levantadora de bola para Simone Tebet, né? Ela levantava e a Simone cortava as bolas em cima do Bolsonaro, né? E cortadas violentas. E o Felipe Dávila falando: eu sou um cidadão comum igual a vocês. Bom, um candidato que tem uma declaração de bens de 24,6 milhões de reais está longe de ser um cidadão comum igual a gente, né? Ele é um cidadão com todo o direito que ele tem, mas não influiu direto no debate ambos. A gente percebeu que a Simone e o Ciro Gomes estavam muito bem articulados, né? Eu acho que o Lula ele teve uma estratégia de não provocar o Bolsonaro para não ser muito atacado. A própria campanha dele agora, né, está falando que ele cometeu esse erro estratégico de não atacar mais o Bolsonaro e responder mais sobre corrupção. Ele foi longe daquilo que ele conseguiu fazer na sabatina do Jornal Nacional, mesmo porque isso era um debate, né? E a gente percebeu que é aquilo que se esperava mesmo, com exceção do Lula um pouco mais apagado e o Bolsonaro com toda a sua agressividade. Quem se saiu bem de fato, não sei se há tempo agora para isso, né, para uma recuperação, mas quem se saiu bem de fato, além da Simone Tebet, foi o Ciro Gomes. A gente sabe da oratória dele, né, Beto? A gente conhece bem a capacidade que ele tem de conversar, ele sabe
ele sabe conversar, ele não é repetitivo, ele tem um ótimo discurso, mas eu acho que já não tem mais tempo hábil para isso. Quanto a Simone Tebet, né, não sei, é difícil a gente saber. Ele está circulando um meme muito interessante na internet agora, começou agora pela manhã, né? Pelo menos foi o que eu vi, que se nada der certo nem para Simone nem para Soraya, elas vão formar uma nova dupla sertaneja no lugar da Simone e da Simária, né? É a Simone e a Soraya. Engraçada essa foi boa. Mas você fez uma avaliação também, a Simone, ela tenta se colocar, né, como alternativa, né? Porque quem ainda não declarou sua intenção de voto no Ciro, provavelmente já conhece a trajetória do Ciro mais antiga, né, mais longeva na política, então talvez não tenha motivos para indicá-lo agora. Mas a Simone tem um caminho, né? Teria, em tese, um caminho aberto aí, como a tal da terceira via, que insiste em não sair, e a gente há de convir que dificilmente isso acontecerá. Mas foi um debate. Agora, gostei da observação do Sidney, e eu gostaria, antes da gente concluir, da sua também. O jornalista dirigir a pergunta para quem, né, para o candidato que ele deseja, muitas vezes ela vai contaminada com uma certa tendência também pessoal, particular do jornalista. Acho que aquele negócio do sorteio, acho que soaria melhor, não é? Na questão dos jornalistas, sim, Beto. Embora eu seja partidário do sistema da imprensa norte-americana, que todo mundo deve assumir uma posição favorável ou contrária a algum candidato, né? É evidente que num debate como esse você não pode expor a sua preferência, porque senão você contamina o próprio debate, né? Agora, a gente sabe que a Simone Tebet, ela tem um bom discurso também, mas vai ser muito difícil conseguir alguma coisa nesses últimos 2 meses praticamente de campanha, né, Beto? O que eu acredito que vai acontecer realmente se houver mais debate e eles forem também bem nesses debates, mesmo que o Bolsonaro não compareça, o Lula comparecendo ou não comparecendo, eu acredito que o que vai acarretar isso é a dificuldade de se fazer uma eleição de um turno só. Eles forem bem avaliados num outro debate, como foram no debate de ontem, eles vão angariar alguns pontos percentuais nas pesquisas e vão dar a eleição num primeiro turno. Porque a gente sabe que são eleitores não instáveis, são eleitores que têm facilidade para mudar de posicionamento, Beto. E volta àquela tecla, né, Cláudio? Nessa altura do campeonato, os candidatos deveriam estar falando para não eleitores, né? Não para o seu eleitorado. Eles têm que convencer, né, outra parcela. Isso, não na bolha, né? O Bolsonaro não conseguiu sair da bolha dele, né? Exatamente. Aliás, ontem, ponto que chamou a atenção, foi muito notório, né? Foi muito declarado aí o próprio tratamento, né, que o ex-presidente e candidato Lula deu a Simone, obviamente já flertando com o MDB, e também o declarado tratamento que ele ofereceu ao Ciro Gomes também, tentando puxar o PDT aí para a casinha do PT. Foi muito claro isso também, né? Sim, claro. Ele realmente usou essa artimanha, né, para tentar trazer ambos para um segundo turno do lado dele, né? Provavelmente nenhum dos dois vão para apoiar Bolsonaro. Mas nós temos que agora levar em consideração justamente essa questão das próximas pesquisas, Beto. Hoje começa já a sair algumas pesquisas que devem levar em conta o debate, a sabatina da Globo. Eu acho que não dá tempo ainda de você formar uma opinião com o debate que foi levado ao ar ontem. Mas com a sabatina da Globo, sim. Nesse ponto, nós temos que ver o que influenciou e o que não influenciou nos eleitores, Beto.
Perfeito, bem observado também. Cláudio, só estamos começando a semana. Por hora, muito obrigado aí pela contribuição. Uma sequência de semana e a gente se vê amanhã. Obrigado, amigo. Até amanhã, um grande abraço a todos e uma ótima segunda-feira. Valeu, muito obrigado. E agora, com o comentário de Ricardo Galzerano, colocamos um ponto final na edição de hoje do Nosso Farol, agradecendo muito a sua companhia. Até amanhã. Não me causou surpresa, como não deve ter causado surpresa a muita gente, a pseudo-entrevista que o ex-presidente Lula deu ao Jornal Nacional na quinta-feira. Um dia antes eu falei assim que talvez fossem estender o tapete vermelho para ele. Uma demonstração de gentileza, de ser bem tratado pelos apresentadores. E foi o que aconteceu. Diferentemente do que aconteceu com o Bolsonaro, que estenderam um tapete roto para ele, encheram de caco de vidro e cascas de banana para ele escorregar. Mas isso era sabido, a Rede Globo, desde o início do governo do Bolsonaro, se posiciona editorialmente contra ele. O que surpreendeu foi o que algumas pessoas conseguiram captar e colocaram nas redes sociais, que a entrevista teve momentos de encenação. Além de ser bem tratado pelos apresentadores, aparece num pedaço da entrevista, uma folha de papel sendo colocada à frente do Lula, enquanto o apresentador faz a pergunta. Aí o Lula olha para o apresentador, começa a responder, olha para o papel, olha para o apresentador e depois começa a responder olhando apenas para o papel, falando, como se estivesse lendo as dicas da resposta à pergunta feita. Isso ficou uma coisa muito mal parada. Não acredito que seja fake news, que seja uma montagem, porque realmente, se não for, o jornalismo da Globo realmente se comprometeu de uma forma terrível. E se for mesmo verdade, eu tenho a impressão que isso vai ser usado no horário eleitoral gratuito, a famosa A Hora do Espanto.